Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura de Primeira, o seu espaço de leitura crítica, memória e reflexão, aqui no De Primeira Categoria. Eu sou o Raul Silva, escritor, jornalista, professor, e hoje, mais uma vez, em parceria com a livraria Lira Cultural, a gente vai mergulhar numa narrativa que é, ao mesmo tempo, pessoal e coletiva, íntima e política, familiar e nacional. Um livro que não apenas reconstrói uma história marcada pela dor e pela resistência, mas que também nos confronta com uma pergunta que, vez ou outra, bate à porta. O que o Brasil fez com a sua própria memória? O livro de hoje é Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. E olha, se você pensa que vai encontrar só uma autobiografia ou um drama familiar, se prepare. Essa obra vai muito além. Aqui, a memória é instrumento de luta, de denúncia e de amor. Publicado pela Alfaguara em 2015, Ainda Estou Aqui parte da morte da mãe do autor, Eunice Paiva, para costurar com profundidade e honestidade o passado de uma família que viveu na pele os horrores da ditadura militar brasileira. Marcelo Rubens Paiva é conhecido por obras como Feliz Ano Velho, livro que marcou uma geração nos anos 80 e que também parte de uma experiência pessoal, o acidente que o deixou tetraplégico. Mas, em Ainda Estou Aqui, ele não está olhando para si mesmo, pelo menos não só. O foco é a mãe, Eunice, advogada, ativista dos direitos humanos e símbolo de resistência, que perdeu o marido, o deputado Rubens Paiva, para o regime militar em 1971. Rubens foi sequestrado, preso, torturado e assassinado pelos órgãos de repressão do governo. O corpo dele nunca foi devolvido à família, e o Estado brasileiro, até hoje, nunca puniu os responsáveis formalmente. O livro é uma espécie de memorial, mas não só para o pai, é também um gesto de reconhecimento à figura da mulher que manteve a família em pé em meio ao luto, à opressão e ao silêncio imposto por décadas. Eunice Paiva não ficou à sombra do marido, ela virou protagonista de uma história de enfrentamento. Atuou na política, no judiciário, na comissão de anistia e, mesmo com toda a dor que carregava, nunca deixou de lutar para que outras famílias não fossem apagadas como a dela. A leitura do livro nos convida a entender que aquilo que chamamos de história do Brasil não é feita só nos gabinetes, nem apenas nos palanques. Ela acontece nas casas, nas famílias, nos corpos que resistem. A família Paiva é o retrato de uma geração inteira que viu o pai desaparecer, a mãe adoecer de tristeza e, mesmo assim, seguiu lutando para que esse país não se tornasse refém do esquecimento. E essa escolha que fazemos pelo esquecimento, meus amigos e minhas amigas, não é casual. O historiador James Green, referência internacional nos estudos sobre a ditadura militar brasileira, nos lembra que o Brasil é um dos poucos países da América Latina que ainda não julgou nem condenou os crimes do seu regime militar. E por quê? Porque ainda existe resistência a enfrentar o passado com a seriedade que ele exige. Ainda Estou Aqui é, portanto, um gesto de coragem e também de cobrança. Uma cobrança feita com afeto, mas que não abre mão da verdade. O jornalista e pesquisador Lira Neto, autor de biografias premiadas, afirmou numa entrevista que este livro é um dos mais comoventes testemunhos familiares da era da repressão. E ele tem razão. Marcelo escreve com o olhar de quem sofreu, mas também de quem quer entender.
Ele busca arquivos, entrevista ex-agentes da ditadura, visita os porões da história brasileira e nos entrega um livro que mistura jornalismo investigativo, prosa memorialística e um grito por justiça. Mas atenção, não espere um livro amargo. Ainda Estou Aqui tem humor, tem ironia, tem leveza. Porque é assim que a vida é. E é nesse equilíbrio entre o trágico e o cotidiano que a narrativa encontra sua força. A leitura nos pega pela emoção, mas nos deixa com perguntas que incomodam e que precisam mesmo incomodar. E aí, você está pronto para mergulhar numa história que atravessa gerações, confronta o silêncio e nos faz lembrar que ninguém some sem deixar marcas? Então, fica com a gente, porque hoje vamos falar de estrutura, de estilo, do lugar da obra na literatura brasileira e da importância de não deixar que esse passado seja enterrado sem ser compreendido. Essa história ainda está aqui e nós também. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Agora que a gente já abriu a porta da memória com Ainda Estou Aqui, é hora de entrar na sala principal da obra. Vamos conversar com mais calma e profundidade sobre esse livro que, além de emocionante, é uma ferramenta crítica de entendimento sobre o Brasil que fomos, o que tentamos esquecer e o que ainda podemos ser. A análise que a gente propõe agora vai passar por 4 frentes. A frente literária, a política, a histórica e a crítica. E se você chegou até aqui, se prepare, porque a força desse livro não está apenas no que ele conta, mas em como ele escolhe contar e no que essa escolha diz sobre todos nós. Vamos começar pelo campo literário. O Marcelo Rubens Paiva não escreve apenas para registrar uma memória. Ele constrói uma experiência de leitura que se aproxima da conversa com quem vive tudo isso com ele. O livro alterna o tempo presente, marcado pela morte recente da mãe, com flashbacks que voltam aos anos 60 e 70. Não há uma estrutura cronológica rígida. A narrativa é fragmentada com entradas e saídas no tempo, que lembram o modo como a memória de fato opera. A lembrança não é linear, ela é emocional. E é aí que a obra ganha potência. Essa escolha estética está alinhada com o que teóricos como Paul Ricoeur defendem. A memória individual é uma forma de narrar que reorganiza o passado a partir do presente. Marcelo se posiciona como narrador-personagem, mas não assume o papel de herói ou de vítima absoluta. Ele é um mediador do luto e do legado. A linguagem é acessível, direta, sem pretensões eruditas, mas nunca rasa. Ele mistura ironia, indignação, tristeza e até humor em meio ao horror, o que dá à obra uma vibração autêntica, crua, porém afetuosa. Do ponto de vista político, o livro é uma afronta direta ao pacto de silêncio que ainda paira sobre os crimes da ditadura militar brasileira. O desaparecimento de Rubens Paiva nunca foi solucionado oficialmente. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que ele foi morto sob tortura no DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Isso consta no relatório final da comissão, presidida pela jurista Rosa Cardoso.
que também menciona a atuação de Eunice Paiva como símbolo da luta por memória e verdade. E o livro dá rosto e nome a isso tudo. Não é um panfleto político, é um grito íntimo. Marcelo mostra que o trauma da ditadura não ficou no passado, porque o Estado brasileiro nunca fez uma transição de justiça efetiva. O país preferiu a conciliação com os torturadores. O autor explicita o incômodo com isso. Ele escancara que a anistia, nos moldes em que foi feita, blindou os culpados e obrigou os sobreviventes ao silêncio. A obra também conversa com esse Brasil que, volta e meia, parece flertar com o autoritarismo. Há trechos que, lidos hoje, soam quase como premonitórios. Quando Marcelo critica o apagamento da história, ele antecipa os debates sobre negacionismo que se intensificaram nos últimos anos. O historiador Rodrigo Pato Sá Mota, referência na análise da ditadura, afirma que a memória social é um campo de disputa. E Ainda Estou Aqui entra nessa disputa com força, usando a literatura como trincheira. No aspecto histórico, o livro se alicerça em documentos, depoimentos e testemunhos. Marcelo reconstrói com precisão momentos-chave da repressão, como o sequestro do pai em casa, o sumiço de informações, os álibis esfarrapados dos militares, a busca da família por respostas. Ele visita arquivos do DOPS, entrevista ex-militares, resgata reportagens da época e reconstrói os silêncios com o que conseguiu reunir. É um trabalho quase jornalístico, com a diferença de que ele não está distante da pauta, ele é a pauta. Nesse ponto, o livro dialoga com obras de Eliane Brum, Caco Barcelos e até mesmo com a tradição do novo jornalismo, em que a narrativa é imersa, envolvente e subjetiva. Mas a história não é só pública, é íntima. A dor da mãe, a infância atravessada por ausências, a juventude marcada por perguntas sem resposta. Tudo isso está ali, não como vitimização, mas como testemunho. E por fim, uma análise crítica mais ampla. Ainda Estou Aqui ocupa um lugar importante na literatura brasileira contemporânea, justamente porque trabalha com os limites da memória histórica. Ele pertence a um ciclo de livros que tentam resgatar a verdade num país que preferiu virar a página sem ler. Junto a obras como K, de Bernardo Kaczynski, O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, e A Resistência, de Julian Fuchs, o livro de Marcelo Rubens Paiva propõe outra narrativa sobre o Brasil recente. Uma narrativa feita a partir das vozes que ficaram de fora dos discursos oficiais. A obra também tensiona os limites entre literatura e testemunho. A crítica literária Márcia Lígia Guidin aponta que esse tipo de narrativa é fundamental para a elaboração pública da dor privada, algo que a ficção tradicional muitas vezes evita, mas que é essencial para uma literatura comprometida com o real. E essa é uma palavra-chave aqui, comprometimento. Marcelo Rubens Paiva se compromete com a memória da mãe, com a justiça pelo pai, com o direito à verdade histórica e com a tarefa de contar para as próximas gerações o que muitos preferem esconder. O livro é um chamado à responsabilidade e, ao mesmo tempo, é um gesto de amor. Amor pela história da própria família, amor pela verdade, amor pelo que a literatura pode fazer quando se recusa a ser apenas entretenimento. Chegando ao fim dessa leitura intensa de Ainda Estou Aqui, a gente percebe que esse livro não se encerra
na última página. Ele continua reverberando, inquietando e, acima de tudo, nos convocando. Convoca para um exercício que, como lembra o sociólogo francês Pierre Nora, é fundamental para qualquer sociedade que queira amadurecer politicamente: o trabalho de memória. Nora diz que a memória não é algo fixo, armazenado, mas um processo constante de recriação. E o livro de Marcelo Rubens Paiva é exatamente isso. Uma tentativa de fazer a memória respirar em meio à asfixia do silêncio histórico. Ainda Estou Aqui é um livro que nos obriga a olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Dentro, porque ele mexe com as estruturas mais íntimas da relação entre mãe e filho, da dor que atravessa o tempo e da necessidade de reconstrução diante da perda. E fora, porque escancara uma história brasileira que muitos gostariam de manter escondida debaixo do tapete. A ditadura matou, censurou, torturou, apagou nomes, destruiu famílias. E o que o Brasil fez com isso? Em grande medida, nada. Nenhum torturador foi julgado, poucos arquivos foram abertos e a transição para a democracia foi marcada por uma lógica de esquecimento. Ou, como dizem os estudiosos como Ângela Alonso e Edson Telles, por uma política de reconciliação que optou pelo silêncio em nome da paz. É contra esse silêncio que o livro se levanta. E não levanta sozinho, ele se insere numa tradição de escrita, de resistência, que vai desde os diários de Carolina Maria de Jesus até os relatos de sobreviventes da repressão, passando pelas vozes que o Estado tentou calar, mas que persistem em obras, em relatos orais, em documentos, em arquivos familiares. Marcelo escreve com a urgência de quem sabe que o esquecimento também é uma forma de violência. Ele oferece com coragem e delicadeza uma narrativa que combina denúncia e afeto, algo que poucos conseguem fazer com tanta precisão. E o impacto disso é profundo, porque Ainda Estou Aqui não é só um testemunho pessoal, é também um documento literário e histórico que nos ajuda a entender como o trauma se transmite entre gerações. A psicanalista Maria Rita Kell, que atuou na Comissão Nacional da Verdade, aponta que um trauma coletivo da ditadura no Brasil ainda não foi plenamente elaborado, porque não houve responsabilização real. E enquanto esse acerto de contas não acontece, livros como o de Marcelo Rubens Paiva funcionam como pequenos atos de justiça, como marcos de memória que nos lembram de que há feridas abertas e que ignorá-las não as cicatriza. Ao longo deste episódio, a gente passou por muitas camadas dessa obra. A linguagem direta, o recurso ao tempo fragmentado, a reconstrução da figura da mãe como pilar de resistência e a crítica contundente ao apagamento institucional da ditadura. Mas talvez o que mais fique do livro seja essa frase simples, quase sussurrada, que dá título à obra: Ainda Estou Aqui. E ela pode ser lida de várias maneiras, como um lamento de quem perdeu tudo, como um grito de resistência de quem sobreviveu, ou como uma advertência de que a história não foi encerrada. Não foi. Ela segue viva em nós, nas famílias que continuam buscando justiça, nos arquivos que ainda resistem à poeira, nas palavras que ainda insistem em ser ditas. Se você leu o livro, talvez tenha sentido algo parecido com o que eu senti, um incômodo necessário. E se ainda não leu, espero que esse episódio tenha acendido essa vontade.
porque Ainda Estou Aqui é um desses livros que nos obrigam a sair do lugar, a repensar o que aprendemos ou o que nos ensinaram a esquecer. Ele nos empurra a entender que a literatura não é só arte, é também política, é também memória, é também um modo de dizer eu não me esqueço. E se tem algo que a gente precisa fazer agora, mais que nunca, é não esquecer. Em tempos em que o autoritarismo volta a ganhar fôlego, em que o negacionismo tenta reescrever a história, obras como essa se tornam ainda mais urgentes. Porque, como dizia o escritor uruguaio Eduardo Galeano, a história nunca diz adeus, diz até logo. Então, se essa conversa te tocou, te fez pensar ou te deu vontade de saber mais, compartilha esse episódio, manda para alguém que precisa ouvir e aproveita para conferir os outros conteúdos aqui do Literatura de Primeira. A gente sempre traz uma leitura que importa, que provoca, que atravessa. Porque ler é isso, um jeito de não deixar a história passar batida. E lembre-se, se você quiser ler Ainda Estou Aqui ou qualquer outro livro do Marcelo Rubens Paiva, é só ir lá na Livraria Lira Cultural, aqui em Arco Verde, Pernambuco, que o Bruno vai te ajudar a encontrar a sua próxima leitura. Até o nosso próximo episódio. E lembrem-se, enquanto a literatura continuar falando, a memória não morre. Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonal estava certo na razão do patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha.